deu uma estourada. Então vamos chamar o César da Petrobras. O Marco Antônio Lassan, da Raizen. Não, pode ser. O Divair Marim Freitas, da Bridgestone. E o Giovanni, da Kercher. No final dos trabalhos nós teremos o sorteio, né, Glenda? Tem algumas coisas para ser sorteadas aqui, então vocês aguardem o Eduardo, então. Desculpa, está na minha lista aqui. Vamos lá. Né? Então você vai falar um pouco, vai se apresentar. Pode sentar aqui. Sou o Walter da Transportes a Jacto e eu queria fazer uma pergunta a respeito do S10 e do S500. Se eu utilizar o S10 em caminhões que ainda não estão com o Euro 5, gera economia de combustível? Tem diferença? Não tem? Você tem algum número para falar? Porque inclusive o S10 ele é um pouco mais caro. Existe algum estudo sobre isso? Tem algum número? A utilização do S10 em veículos aí antes de 2012, que é o caso, não vai trazer economia, porque são tecnologias diferentes. Então, os veículos antes de 2012 foram desenvolvidos para a tecnologia do S500. O que tem de benefício? A utilização, a renovação de frota. Com a renovação de frota, chega no momento de decisão, de optar, ou eu tenho que virar tudo para o S10, porque eu vou ter que fazer outra tancagem, segregar as tancagens diferentes para a utilização dos produtos. Então, não vai ter nenhum benefício significativo, além, claro, de o meio ambiente vai agradecer, porque vai estar poluindo menos, mas nenhum benefício significativo. Eu vou estar trabalhando com um sistema todo de injeção mais limpo, então isso vai, a um médio período, vai estar promover uma melhora, uma diminuição no desgaste das peças. O sistema vai trabalhar um pouco mais limpo do que com o S500 e o benefício maior é do meio ambiente. E também, com a renovação de frota, tem que se tomar a decisão, num determinado instante, de ou optar por uma colocação de uma nova tancagem ou virar tudo para o S10, por questão de utilização de produto. Não sei se foi claro. Não, claro, obrigado. Posso só complementar, Wagner? Só você perguntou de algum teste, né? Não dá para dizer que é uma regra, tá? Porque o que vai influenciar no consumo de combustível, nesse caso, se você pegar um motor Euro 3, por exemplo, e usar um S10 ou um S500, está muito ligado à massa específica do produto, tá? Estou dizendo densidade praticamente. O início da densidade, da faixa de densidade dos dois produtos é o mesmo, 815 miligramas por metro cúbico. Agora, se você pegar o máximo da faixa, o S500 permite uma faixa maior, tá? O que isso significa na prática? Se eu pegar 1 litro de S10, se eu pegar 1 litro de S500, o litro de S500, volumetricamente tem a mesma coisa, só que o litro de S500 vai pesar mais do que o de S10. Eu falo que não é uma regra porque ele pode pesar mais, não necessariamente ele vai pesar mais. Na prática, tipicamente falando, sim. Tá? E se você tem um sistema de injeção que injeta volume, uma bomba injetora injeta volume, aonde eu tenho mais massa, eu tenho mais energia disponível. Tá? O que quer dizer isso? Na prática, se você usar um S10 num veículo Euro 3, Euro 2, Euro 1, você tende a ter um consumo maior. Tá? Meio ambiente falando em termos de meio ambiente, é melhor o S10. Em consumo, não necessariamente. Tá? Você pode ter um aumento de consumo, sim.
rodamos alguns testes práticos para ver essa diferença. Rodamos até junto com a Mercedes, na época, num cliente do Grupo Ruas, e os testes apontaram para veículos 4 cilindros, um aumento de consumo na ordem de 3,5%. E nos 6 cilindros eletrônico, né, Euro 3, aumento de 5% de consumo, tá? Só na migração de um para o outro. Não sei se eu te respondi. O que eu estava falando para ele assim, que não é uma regra, tá? Por quê? Porque, teoricamente, a massa específica, o início dela é o mesmo, é 815 começa, e termina no máximo, o S10 no máximo 850 e o S500 no máximo 865. Eu posso ter um S10 com 840 e um S500 com 830? Posso, tá? Ou seja, a massa específica dele é mais baixa, ele tende a ter uma menor energia por unidade em volume. Isso não é uma regra. Na prática, tipicamente falando, é mais fácil um S10 sair com a massa específica mais baixa do que um S500, mas não é uma regra. Tá? Boa noite a todos. Meu nome é Marco, eu sou da empresa Steellog Logística, do Grupo Manetone de Piracicaba. Minha pergunta também é com relação ao S10. Os amigos no início da exposição colocaram que 70% do S10 é nacional, os outros 30% vêm de fora. Se o refino é único e ocorre o bombeio para distribuição, no caso, como hoje aqui tem duas bandeiras, a BR Distribuidora e a Shell, a gente fica atrelado somente à questão comercial de preço, nesse caso, para poder optar por uma bandeira de um diesel S10 ou de outro? Se você for falar em S10 puramente, tá? S10 como gasolina comum ou qualquer outro combustível, ele é uma commodity, quer queira, quer não. Eu não estou nem falando agora, estou falando em Shell. Shell é uma distribuidora, tá? Como a BR é uma distribuidora e a Ipiranga também é uma distribuidora. Todos nós somos clientes, né? A gente adquire o produto da Petrobras Refinaria, tá? E cada um tem, a gente vai receber isso aí nas nossas bases, que tem as bases primárias, que ficam localizadas próximas à refinaria, as secundárias recebem por caminhão, assim por diante. O produto em si é o mesmo, tá? O comum. Não estou partindo agora para Evolux ou qualquer outra coisa nesse sentido. O diesel comum é o mesmo. Tá? O que diferencia aí é questão de logística, questão de custos de base, custos de armazenagem, de controles de qualidade, assim por diante, que pode diferenciar um outro no comum. Tá? Não estou partindo para os produtos premiums, que aí cada um tem o seu pacote de aditivos que vai gerar algum tipo de benefício. Tá? Não sei se eu te respondi ou se... Não, ok. Eu tenho uma pergunta para vocês, então. Se você está usando o S10, hoje um dos fatores que comanda a troca de óleo do motor, uma delas é o enxofre, né? Se você tem menos enxofre, você pode aumentar a troca do motor. Por exemplo, eu trocava a cada 10 mil óleo do motor, eu posso passar para o dobro, por exemplo, por ter menos enxofre? Tem alguma coisa que eu possa relacionar com isso? O que determina, né, são combustíveis diferentes. Então, são tecnologias de motores diferentes. E, a princípio, sim, você pode aumentar a vida do lubrificante no motor, o tempo de utilização dele. Mudou-se a tecnologia de motor, mudou-se também a tecnologia para o lubrificante. Com a diminuição do teor de enxofre, diminui-se também, que é um aditivo, que é índice de baticidade total nos motores, que é isso que o enxofre, sim, ele ajuda a deteriorar o óleo. Então, com essa diminuição do teor de enxofre, sim, há-se uma tendência de conseguir-se aumentar a vida do lubrificante. Então, consegue-se deixar mais o lubrificante dentro do motor. Porém, tem que se observar uma regra que as próprias montadoras estabeleceram, que é verificar o tipo de trabalho que o veículo ele trabalha, que é classificado em 3, em serviço médio, moderado e leve. Seria o serviço pesado, seria para trânsito dentro, mais um serviço mais urbano. O serviço leve, um veículo que trabalha em torno de 70% do tempo dele em uso rodoviário. E o serviço médio é o que
faz uma mistura entre urbano e rodoviário. Então, tudo para que se consiga estender a vida do lubrificante, é necessário fazer um acompanhamento para se a gente não consegue aumentar esse tempo de utilização do óleo. Tudo partindo da premissa do tempo que foi estabelecido pela montadora. Vou fazer uma pergunta aqui sobre pneu. Os chips de identificação de pneus, como está a utilização dele no Brasil? Já tem muita gente usando ou é uma coisa muito inicial ainda? Eu estive agora na feira da Alemanha, eu vi uns 10 ou 15 chips de identificação, né? Fala um pouquinho como é que ele é, a dificuldade que você tem de montar esse chip no pneu, né? E se as empresas começaram a usar, ou quem está usando, se já tem algumas empresas usando, mais ou menos. Ok. Realmente a gente tem no mercado hoje uma diversidade de produtos dessa linha. Tem alguns que vendem milagres, mas isso ainda não existe, né? Um dos fatores, e eu acredito que cada um aqui deva conhecer, acompanhar isso diariamente. O chip hoje, num pneu, ele ainda tem, entre aspas, um certo... pelo pneu ele tem um reconhecimento um pouco estranho, ele é um corpo estranho no pneu. Apesar do pneu ter lá no seu talão o aço, na banda de rodagem também a cinta de aço, qualquer coisa diferente disso, sem um devido tratamento, se torna um corpo estranho no pneu. Exemplo disso, quando a gente encontra um pneu aí com parafuso, chave de fenda e outras coisas na banda, né? Então, ainda se tem uma certa dificuldade em você ter um produto com uma abrangência maior de leitura e sistema. Nós dispomos hoje no Brasil de um produto, ele não é nacional, tá? Ainda não temos produção nacional, por isso que você viu lá fora um número considerável. Ele é um produto importado, que a gente conseguiu, em desenvolvimento com esse fornecedor, fazer com que esse corpo estranho fosse colocado no produto, no pneu. Tá? Ele tem a instalação dele bastante simples, ele é colocado como se fosse uma vulcanização de um remendo, né? E lá dentro ele possui um código de codificação ao qual você vai transferir para o teu sistema, né? Precisa ter um sistema já mais informatizado para utilizá-lo, e ele vai fazer a leitura de alguns dados, a posição que ele foi colocado, a data, as remoções, as movimentações que ele teve na frota. Ele realmente serve hoje, de uma forma geral, os produtos que existem dentro do Brasil para serem um gestor de patrimônio, que hoje, de certa forma, ele é uma preocupação de todo transportador, de todo dono de empresa, né? O caminhão sai, fica vários dias fora, e será que ele vai voltar com o mesmo step? Lá no eixo do meio, no reboque interno, será que é o mesmo pneu que saiu daqui da frota? Então, ele serve como um monitorador, né, desse quesito, patrimônio. Lá fora, o pessoal trabalha muito forte isso, não por causa de, vamos usar aqui uma palavra um pouco mais forte, né, por causa de roubo, né, um desaparecimento, um extravio de pneu, né? Às vezes você pergunta pro motorista, o que aconteceu? Puta, perdi o pneu, extraviou o pneu. Já pensou um negócio daqueles grandes lá e você perder ele, não saber onde é que ele foi parar? Mas acontece isso, e com muita frequência. Lá fora se utiliza ele para fazer realmente uma gestão mais
rápida e uniforme de tudo isso. Aqui no Brasil, a gente já tem várias empresas aqui na região de Campinas que já estão utilizando esse produto. Ele precisa de alguns periféricos, né? Um sistema de leitura, um portal de leitura, um software. Novamente, a gente está falando aqui de software, né? E produtos que são desenvolvidos, sim, softwares aqui no Brasil. A gestão dele é o principal utilização. Por radiofrequência? Exatamente, radiofrequência. Exatamente. Pergunta. Qual é o custo desse equipamento? Bom, o custo, ele está... Ou vocês vendem isso, é incomodato, forma de contrato, vocês acompanham isso, hoje vocês já têm sistema para acompanhar isso à distância, ou é a própria transportadora que tem que fazer essa gestão? Tá. Com relação ao acompanhamento dele, ele se faz em loco. Como eu falei no início, ainda não existe um sistema tipo um rastreador do veículo, né? Um rastreamento via satélite. A tendência é que, futuramente, com o desenvolvimento de tecnologias, você consiga ter isso, vamos dizer assim, de uma forma online, né? Você possa acompanhar, mas não existe dessa forma. O acompanhamento é feito pela frota, o treinamento a gente dá ao gestor do departamento de pneus, a toda a empresa, a todos que ficarem envolvidos no processo de cuidar dos pneus. E a parte de custos, a gente ainda trabalha com produto, uma parte é importada. Então ele tem um custo, mas não é tão assim avançado. Perante todo um trabalho e todo o benefício que ele traz para a frota, o custo se torna mínimo. Então, a parte de custos a gente pode, no momento depois, conversar, fazer um direcionamento mais específico. Tem um investimento, sim. Nós temos pessoas capacitadas para fazer a implementação desse sistema, fazer os acompanhamentos inicialmente, fazer o treinamento das equipes que vão trabalhar nesse sistema e o trabalho segue depois com um funcionário da própria empresa. E nós fizemos um acompanhamento, não à distância, mas com visitas mais pontuais, porque você vai aprendendo, né, a fazer a gestão do sistema. Você perde o pneu, você perde o chip, ou você transfere o chip para outro pneu? Quando você perde o pneu? Quando termina a vida do pneu? Quando termina a vida do pneu, você normalmente consegue, em alguns casos, transferir para um outro produto, mas ele acaba sendo descartado, tá? Porque hoje você coloca o produto, ele vai sofrer um aquecimento na hora da reforma, né? Então você ainda não tem, a gente não tem ainda tecnologia para que o chip tenha uma sobrevida. Mas o chip, no caso, aí o investimento dele, novamente, perante todo o benefício que ele vai trazer para a frota, né, para o desempenho do produto e para a gestão, o simples fato de você poder ir para a sua casa, deitar e saber que quando o caminhão voltar para a garagem, você vai conseguir fazer uma leitura do que está lá no pátio, que está embaixo da cabine, do chassi, já é um consolo. Mas ele vai te trazer, sim, uma redução de custo, uma gestão melhor e mais eficiente. Ele faz a reforma com o chip. Você pode Você fazer. não tira o chip, dá para fazer. Faz com o chip. Aí, exatamente. Tá bom. Pergunta? Vou fazer eu aqui. Eduardo, você, com esse novo tipo de óleo que vocês estão trabalhando no Brasil, você já fez alguma experiência ou tem algum caso real já?
com algum resultado sobre a utilização desse óleo? Tem. Um case de sucesso que eu costumo relatar bastante é com os Correios. Como foi pedido para o Tribunal de União de Contas a exposição desses dados, então eu posso aqui abrir. Nos Correios, pegamos alguns veículos que tinham uso extremo, veículos que faziam, maior parte deles SEDEX, em cidades, eram veículos menores, né? Regimes de trabalho bem puxado, de 18 horas dia, 6 dias de semana. Parte de quilometragem não era muito extensa, em torno de 250 km por dia. E esses veículos, eles não conseguiam estender a troca, não conseguiam passar de 10 mil quilômetros com o lubrificante utilizado. Então, nesse caso, a gente quis comparar o desempenho e realmente conhecer o custo do KM rodado. E a gente conseguiu levar de 10 mil quilômetros para 30 mil quilômetros. Esses 30 mil quilômetros a gente utilizou o mesmo filtro. Então, nesse caso, com os Correios, nós conseguimos reduzir em 53%, conforme eu comentei aqui, o custo do lubrificante KM rodado, e tivemos uma melhora no consumo de combustível de 8,4%. Então, ali, por ser um serviço bem extremo, a gente conseguiu coletar bastante informação. É um case que eu costumo abrir e posso divulgar, porque eu tenho autorização para isso. Claro, empresas de ônibus também, eu tive um resultado muito interessante, inclusive uma empresa aqui da região, eles trocavam o lubrificante a cada 20 mil quilômetros. Essa eu não tenho autorização, então não posso falar o nome. Eles trocavam a cada 20 mil quilômetros e em torno de 1 litro eles faziam remonta para cada 10 mil quilômetros. Lá a gente estendeu o último teste agora para 45 mil quilômetros e não repusemos nem 1 litro. Não teve remonta. Inclusive foi até um espanto na hora do gestor de frota, chamou motorista, chamou mecânico e falou, mas não repôs? Não repôs. Então eles teriam que, para essa quilometragem, ter reposto aí quase que 10 litros de óleo, né? E lembrando que com o mesmo filtro, a gente não teve troca de filtro. Isso é feito um controle, uma análise química, né? Então a gente não estende só porque acha que dá. A gente vai acompanhando a cada 10 mil quilômetros, faz a análise química do lubrificante. Análise química é igual um exame de sangue, ali vai aparecer tudo. E realmente tem sido bem interessante os resultados. Legal. O Marco César, hoje no Brasil a gente usava 5% de biodiesel no diesel, né? E agora passamos para 7%. Tem algum... Isso daí, eu tinha lido também várias reportagens falando sobre a deterioração do tanque de combustível, do veículo e do tanque da empresa, quando fica muito tempo parado esse diesel em estocagem, né? Com pouca circulação. Com esse aumento para 7%, isso piorou? Ou que recomendações vocês estão dando hoje para a estocagem desse diesel? Com a adição do biodiesel, desde a época dos 5%, já havia um problema. Quando da entrada do biodiesel em 2, 3, 4 e foi subindo, hoje estamos em 7, nós vivemos grandes problemas de reclamação com entupimento de filtro, com formação de borra, e por vários motivos. Começando pelo primeiro, o biodiesel em si, ele é um produto solvente. Então, lá em idos de 2004, começou a se utilizar, era utilizado 100% de diesel, o produto formava uma película, ele tinha uma deterioração e o produto, o diesel, ele se mantinha estável com uma certa, vamos dizer, uma certa amizade com o resíduo que tinha. Existia sim um problema com água, já existia formação de micro-organismo, de fungo, o procedimento de drenagem da água já existia, já era recomendado. Com a adição do biodiesel,
de 2 a partir de 2%, como o biodiesel ele é solvente, ele começou a limpar as partes internas dos tanques e começou a transferir toda essa sujeira para algum lugar. Se ela parava no filtro, seja no filtro prensa, no diesel limpo, ela parava ali. Se ela conseguia parar, ela ia até o veículo, ela ia causar algum dano um pouco mais à frente. Se não parasse no filtro, ia parar no filtro do veículo ou ia travar a bomba injetora. Então, e o que mudou de lá para cá? A presença de água continua, a adição de biodiesel continua mais ainda. E esse aumento de biodiesel vem favorecendo o aumento dessa proliferação desse material de fungo e bactéria, porque o biodiesel é um produto orgânico e que é alimento, então favorece, estimula todas as bactérias a se proliferarem. Então, a velocidade que essas borras se formam hoje, para quem não tem o cuidado com drenagem de água, principalmente, drenando a água, eu mato os fungos e bactérias de sede, e eles não se desenvolvem. Então, eu consigo evitar a formação dessa borra e causar danos futuros. Então, fazendo uma drenagem eficiente, tendo um sistema também de filtragem eficiente, que é fundamental hoje, que nós até deveríamos evoluir do filtro prensa para um filtro desidratador, para segurar material desidratador e material particulado, onde a gente segura a água e material particulado, a gente está preservando todo o sistema de injeção dos veículos. Ok? O César já falou quase tudo, só complementando, né? Porque a gente fala diesel e água. O diesel ele é higroscópico, tá? Ou seja, ele tem essa capacidade de absorver água do ambiente, tá? E o biodiesel, ele é mais higroscópico ainda, tá? Então, ou seja, se o diesel já tinha essa capacidade de absorver água, o biodiesel tem uma capacidade ainda maior, né? Por isso até a importância da drenagem. Pela primeira vez, depois de anos, né, em 2010, a ANP soltou uma cartilha até no portal dela, dizendo os cuidados básicos aí com manuseio, armazenagem de produto, justamente pelo fato de já ter 5% de biodiesel e ter começado a aparecer muitos problemas com relação a entupimento de filtro prematuro, né? E como o César colocou, um dos principais problemas disso são as bactérias também. Se você tem um meio aquoso, essas bactérias elas podem estar dormentes no diesel, não tem problema nenhum, isso pode acontecer de contaminação pelo ar, mas elas não se desenvolvem se não houver presença de água. Havendo presença de água, ela se desenvolve, tá? E isso já acontecia no diesel, e com o biodiesel, por ser um produto orgânico, isso acontece em maior quantidade, em maior rapidez, né? E qual que é o problema da bactéria em si? Não só ela, por ser um sedimento, né, ela é uma sujeira, ela vai entupir filtro, como também ela vai se alimentar do diesel, no caso, né, do hidrocarboneto, se come tem que sair também, tá? Então, os dejetos dessa bactéria geram, além de gerar borra, é uma borra que ataca por acidez, é uma borra ácida, tá? E isso, se chegar num sistema de injeção, ela pode atacar tanques, né? Mas se chegar num sistema de injeção, ataca por acidez também, não só corrosão pela água, mas acidez por esse tipo de borra, tá? Então, esses são os principais problemas referentes ao biodiesel. Mas não pode colocar só o biodiesel como um vilão, que ele também tem os lados positivos, mas no lado negativo, esses são as principais causas de problema, tá? A armazenagem nunca passou a ser tão importante como agora com 7%. Tá? E biodiesel, você perguntou de tempo de utilização, biodiesel nunca teve em especificação qual que é o máximo que ele pode ficar armazenado. Era comum armazenar, falar-se até 90 dias lá atrás. Mas quando começou a aumentar esse percentual de biodiesel, chegou a 30 dias no máximo. Até a própria ANP não recomenda armazenagem acima de 30 dias, porque ele vai sofrer deteriorização e você vai ter uma perda desse produto. Tá? Só mais uma. Pode falar. É só complementar sobre, como o Marco disse, o biodiesel não é um vilão. Ele traz alguns benefícios, como principalmente por S10, ele melhora a lubricidade, ele aumenta o índice de cetano do combustível, então ele dá um pouco mais de potência para o combustível e também ajuda também na questão de importação de diesel no Brasil.
Então, se diminui, de todo o diesel importado no Brasil, se diminui 7%. E isso, em termos de importação, é um número bastante grande quando a gente olha esse número em nível Brasil. Existe algum bactericida para que você possa colocar no tanque para evitar isso, ou só a drenagem da água mesmo é a solução? Existe algum outro? Existem bactericidas, sim, só que são produtos que podem causar alergia ao usuário, então não é muito recomendado. Tanto a Petrobras ela não estimula o uso de bactericida. Uma delas é que não conseguiu, a própria Petrobras, no seu centro de pesquisa, não conseguiu medir a eficiência dos bactericidas. Ainda está em estudo ainda para verificar a real eficiência dos bactericidas. E a drenagem da água, aliado a alguns procedimentos a serem seguidos, bastante simples, que a Petrobras já passou aí por alguns clientes através do programa de olho no combustível. Nós também temos um procedimento também bastante simples que pode ser seguido, que consegue manter a qualidade do diesel que vem desde lá da refinaria. Alguém tem mais alguma pergunta? Tá, nós vamos dar como encerrado então as atividades de hoje. Eu agradeço a presença de vocês também, a presença do público, né? Agradeço ao Sindicamp e a revista Transporte Moderno por essa iniciativa, né? Acho que foi uma tarde proveitosa aí, trabalhamos com muitos assuntos, né? Agora vamos deixar digerir toda essa informação aí, né? Transformar em ação. Vamos lá. Obrigado.